Tô lendo a Introdução ao Novo Testamento, aqui na página 1490, os Evangelhos Sinóticos. Um estudo comparativo de Mateus, Marcos e Lucas leva ao reconhecimento de que há uma considerável quantidade de material comum a todos os três, ou a dois dos três. O conteúdo de 606 dos 661 versículos de Marcos 16, 9 ao 20, sendo deixado de fora desse cálculo, reaparece em forma resumida em Mateus, aproximadamente 380 dos 661 versículos de Marcos reaparecem em Lucas. Isso pode ser formulado de outra forma ao se dizer que de 1068 versículos de Mateus, aproximadamente 500 contêm o material de 606 versículos de Marcos, enquanto dos 1149 versículos de Lucas, aproximadamente 380 têm paralelos em Marcos. Somente 31 versículos de Marcos não têm paralelo nem em Mateus nem em Lucas. Mateus e Lucas têm quase 250 versículos contendo material comum que não tem paralelo em Marcos. Às vezes, esse material comum aparece em Mateus e Lucas em linguagem praticamente idêntica, enquanto às vezes a divergência textual é considerável. Em torno de 300 versículos de Mateus não tem paralelo em nenhum dos outros evangelhos. O mesmo vale para aproximadamente 520 versículos de Lucas. Não há atalho para uma explicação satisfatória dessa distribuição de material comum e do material exclusivo dos evangelhos sinóticos. Não há razão a priori para se considerar um evangelho anterior e outro posterior, para se considerar uma fonte do outro e este dependente daquele. Tampouco a objetividade da análise estatística garante uma solução. A solução pode ser obtida somente pelo exercício do julgamento crítico depois de todos os dados relevantes terem sido ordenados e as alternativas possíveis avaliadas. Se não se atingiu a unanimidade depois de 1,5 séculos de intensivos estudos sinóticos, pode ser porque os dados são insuficientes para esse propósito, ou porque o campo de análise foi indevidamente restringido. Contudo, algumas conclusões requerem uma área de concordância muito maior do que outras. Uma dessas é a priori de Marcos e seu uso como fonte principal por parte dos outros dois evangelhos sinóticos. Essa conclusão, que foi estabelecida mais firmemente por Karl Lichtmann em 1835, depende não só de evidências formais de que Mateus e Marcos às vezes concordam na sua ordem contra a ordem de Lucas, Marcos e Lucas mais frequentemente contra a ordem de Mateus, mas Mateus e Lucas nunca contra Marcos, que poderia ser explicado de outra forma. Mas depende antes do exame comparativo detalhado da forma em que o material comum é reproduzido nos três evangelhos, seção por seção. Na esmagadora maioria das seções, a situação pode ser mais bem compreendida se o relato de Marcos foi usado como fonte por um ou ambos os outros evangelistas. Poucos estudiosos alguma vez consideraram Lucas como possível fonte dos outros dois, mas o ponto de vista de que Marcos é uma abreviação de Mateus foi defendido durante muito tempo, em grande parte pela influência de Agostinho. Mas Mateus e Marcos têm material em comum. Marcos é mais completo que Mateus e de forma nenhuma uma abreviação, e muitas vezes os relatos paralelos podem ser mais bem explicados pela suposição de que Mateus tenha condensado Marcos do que pela suposição de que Marcos tenha ampliado Mateus. Enquanto Mateus e Lucas nunca concordam na sua ordem contra a ordem de Marcos, ocasionalmente mostram concordância textual contra Marcos, mas essas ocasiões representam principalmente melhorias estilísticas ou gramaticais de Marcos, e não são suficientemente numerosas nem significativas para serem colocadas contra a tendência geral da evidência a favor da prioridade de Marcos.
O elemento comum a Marcos na tradição sinótica é tanto mais importante em virtude da íntima relação entre a estrutura de Marcos e a pregação apostólica. É interessante também lembrar, em associação com isso, a tradição que aponta para Pedro como autoridade por trás do relato de Marcos. A testemunha mais antiga dessa tradição é Papias, que a registra com base na autoridade de alguém que ele chama ancião. Marcos, o intérprete de Pedro, registrou cuidadosamente todas as palavras de Atos do Senhor que ele, Pedro, mencionou, mas não em ordem, citado por Eusébio, História Eclesiástica. Essa tradição é corroborada por evidências internas em algumas partes da narrativa de Marcos. Uma das peças de evidência mais interessantes a esse respeito é apresentada com o nome de marca de Turner, uma característica de Marcos cujo significado foi destacado em uma série de estudos feitos por C.H. Turner. Vez após vez, uma frase começa com plural, pois é uma experiência que está sendo relatada, e depois passa para o singular, pois a experiência é a do discipulado em relação ao mestre. C.H. Turner, The Gospel According to Sitmark, 1930, página 9. Temos um exemplo em Marcos 1:21. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Sempre que os outros evangelistas sinóticos reproduzem passagens desse tipo, tendem a substituir o plural inicial, eles, pelo singular ele. Lucas 4:31, ele desceu a Cafarnaum, começou ele a ensinar o povo. Se agora o leitor der um passo adiante e substituir a terceira pessoa plural de Marcos pela primeira pessoa plural do narrador, vai ter uma impressão vívida do testemunho que está por trás do evangelho. Assim, em 1:29 seria: nós viemos para a nossa casa, em Tiago e João, e a mão da minha esposa estava doente na cama. A mãe da minha esposa estava doente na cama com febre. Imediatamente lhe contamos acerca disso. Em um estudo dos contextos em que essa característica aparece, T.W. Manson sugeriu que as seguintes seções de Marcos podem com razão ser reconhecidas como petrinas, em Marcos 1:16-39, etc. Isso inclui, por exemplo, o ministério e morte de João Batista, 6:17-29, e grande parte da narrativa da paixão e ressurreição, 14:55-65, para as quais outras fontes de informação estavam acessíveis. O material comum a Marcos e a um ou ambos os outros evangelhos sinóticos consiste principalmente em narrativa. As exceções principais a isso são as parábolas em Marcos 4 e o discurso escatológico de Marcos 13. Por outro lado, o material comum a Mateus e Lucas, que não está em Marcos, consiste principalmente em palavras de Jesus. Pode-se dizer também que o material característico de Marcos relata o que Jesus fez, o que não é característico de Marcos, o que Jesus ensinou. Temos aqui uma distinção comparável à feita comumente, embora em grau exagerado, entre a pregação querigma apostólica e o ensino didaquê apostólico. O material que é característico de Marcos e é comum a Mateus e Lucas é convencionalmente e por conveniência rotulado de que, nos comentários acerca dos evangelhos individuais neste volume, o rótulo que é usado como designação abreviada desse material. Esse material, que compreende entre 200 e 300 versículos, pode ter sido obtido por um evangelista de outro ou por ambos de uma fonte comum.
Pouca coisa, se é que alguma coisa, pode ser encontrada para sugerir que Mateus tirou de Lucas, embora teoricamente seria mais fácil sustentar essa tese do que a que diz que Lucas obteve esse material de Mateus. Essa última tese continua a receber apoio decrescente em alguns redutos em que a tradição conta muito, mas é especialmente vulnerável porque sugere que Lucas introduziu uma relativa desordem na forma ordenada em que o material de que aparece em Mateus, sem dar razão plausível para isso. A tese de que o material de que foi obtido de uma fonte comum por Mateus e Lucas implica menos dificuldades do que qualquer outra tese alternativa. Quando tentamos reconstruir essa fonte comum postulada, precisamos tomar cuidado para não pensar que podemos fazê-lo de forma completa. Contudo, o que conseguimos construir nos lembra forçosamente do padrão geral dos livros proféticos do Antigo Testamento. Esses livros, em geral, contêm um relato do chamado do profeta, com registro dos seus oráculos colocados na estrutura da narrativa, mas sem menção alguma da sua morte. Assim, o material de que parece ter se originado numa compilação que começou com um relato do batismo de Jesus por João e das tentações no deserto. Isso forma o prelúdio do seu ministério e é seguido de conjuntos de ditos colocados no mínimo de estrutura narrativa, mas não há sinal de uma narrativa da paixão. Há 4 conjuntos principais de material de ensino que podem ser intitulados: primeiro, Jesus e João Batista; segundo, Jesus e seus discípulos; terceiro, Jesus e os seus oponentes; quarto, Jesus e o futuro. Visto que a nossa única forma de reconstruir esta fonte é fornecida pelo material que não é característico de Marcos e é comum a Mateus e Lucas, a pergunta se Marcos também fez algum uso dela não pode ser satisfatoriamente respondida. Que ela seja anterior a Marcos e é provável, pode bem ter sido usada para fins de catequese na missão aos gentios, baseada em Antioquia. O fato de parte do material de que em Mateus e Lucas ser quase textualmente idêntico, enquanto em outros lugares a divergência de linguagem às vezes é explicado em termos de ter havido 2 correntes distintas de tradição, em que mais uma explicação muito mais provável é que tenha sido traduzida mais de uma vez do aramaico para o grego e que Mateus e Lucas às vezes tenham usado a mesma tradução e às vezes traduções diferentes. Com relação a isso, é adequado lembrar a afirmação de Papias, citada por Eusébio. Mateus compilou os logia na falta hebraica aramaica e cada um os traduziu da melhor forma possível. Logia, oráculos, seria um termo especialmente adequado para o conteúdo de uma tal compilação, como tentamos reconhecer por trás do material de que quais outras fontes foram usadas por Mateus e Lucas, e uma questão ainda mais incerta do que a reconstrução da fonte que Mateus parece ter incorporado material de outra coleção de ditos paralela a que, mas que foi preservada na Judéia e não em Antioquia.
é o que? Não sei se é de querigma, né? Mas aqui, quais outras fontes foram usadas? Né? Sim, aqui, mas que foi preservada na Judéia e não em Antioquia. A coleção convenientemente denominada M. Tá. Então, M, né? M, vamos ver se tem a ver com... Não. Então, vai ter a Q e a M, né? Coleção denominada M, né? Esse material podem ser atribuídos a algumas seções do Sermão do Monte. Por isso que é M, né? Então, sim, Sermão do Monte, por isso denominado M, né? As parábolas do joio, no caso, vai estar em 13:24 a 30, do tesouro escondido, 13:44, da pérola de grande valor, 13:45, da rede, 13:47 a 50, do servo impiedoso, 18:23 a 35, dos trabalhadores na vinha, 20, do 1 ao 16, dos filhos, um obediente e outro desobediente, 21, do 28 ao 32, da festa de casamento, 22, do 1 ao 14, das 10 virgens, do 25, do 1 ao 13, e das ovelhas e dos bodes, 25, do 31 ao 46. Os dois ditos relacionados à igreja, com suas referências a ligar e desligar, e partes do lamento sobre os escribas e fariseus no capítulo 23. Isso e mais material, inclusive não entretecidos por Mateus, com material característico de Marcos e o de Q. Letra Q mesmo, entre aspas, né? Q. Resultando em um documento bem ordenado, contendo tanto narrativa quanto ensino, em que incidentes e ditos que tratam do mesmo tópico geral são, em sua maioria, agrupados. Por consequência, para qualquer leitor que tem em mente a estrutura geral desse evangelho, é fácil determinar onde é mais provável aparecer um dito de Jesus acerca de um tópico específico. Os ditos são agrupados nos 5 grandes discursos que formam as características mais salientes da estrutura de Mateus. Cada um dos discursos é introduzido apropriadamente por uma seção narrativa que é, em sua maior parte, mas não inteiramente, derivada e abreviada de Marcos. A maior parte de Marcos 1, 2 e 6:3 está embutida, portanto, em Mateus 3:1 e 13:58, mas a sequência dessa parte em Marcos foi completamente reordenada em Mateus, provavelmente para que cada seção narrativa em Mateus possa ser uma introdução apropriada para o discurso que segue. O restante do relato em Marcos 6:14 é reproduzido em Mateus 14:1, sem nenhuma reordenação. Quando Mateus reordenou a sequência em que encontrou seu material, de que, naturalmente, é de difícil avaliação. É digno de nota, no entanto, que a melhor ordenação paralela do material de Q e M é colocar Q na ordem de Lucas ao lado de M na ordem de Mateus, que na verdade é a única ordem de M disponível a nós. A ordenação de fontes em Lucas é bem diferente da de Mateus. Enquanto cada seção de Mateus apresenta um entrelaçamento de material de todas as fontes, Lucas ordena o material de Marcos e o que não provém de Marcos em blocos alternados. Assim, temos Lucas 3 narrando o ministério de João Batista em seções alternadas de material de Marcos e material que não é de Marcos, isso é, seguido de Lucas 4, 2 ao 20, material que não vem de Marcos. 4:31 a 44, de Marcos 5, do 1 ao 11, não é de Marcos 5, 12 ao 6, 19, de Marcos 6:20 a 8:3, não é de Marcos 8:4 a 9:50, de Marcos 9:51 a 18:44, não é de Marcos 18:15 a 43, de Marcos 19, do 1 ao 27, não é de Marcos
19:28 a 38 de Marcos, 19:39 ao 44 não é de Marcos, e 19:45 do 22 ao 22:23, em grande parte de Marcos, mas não completamente. Aí vem a narrativa da paixão, paralela à de Marcos, mas abertamente extraindo material de outras fontes de informação peculiares a Lucas. Entre os evangelistas, podemos pensar aí nas palavras de Jesus a Pedro e os outros discípulos em Lucas 22, do 27 ao 38. O anjo e o suor de sangue no Getsemane, 22:43. O comparecimento diante de Herodes Antipas, 23, do 5 ao 16. As mulheres chorando no caminho para a cruz, 23:27. A oração de perdão, 23:34. E o incidente do ladrão arrependido, 23:39 ao 43. A narrativa da ressurreição, depois que as mulheres descobriram o túmulo vazio, 24, do 1 ao 8 também, é peculiar a Lucas 24, do 9 ao 53. Lucas é retratado como quem insere blocos de material que não vem de Marcos em uma narrativa, às vezes chamada Proto-Lucas, que ele já havia esboçado. Se esse rascunho anterior e mais curto foi publicado isoladamente, é quase impossível determinar. Uma das principais características do fato de ele usar Marcos é a sua omissão do conteúdo, de Marcos 6:45 ao 8:26. O ponto em Lucas em que poderíamos esperar encontrar seus paralelos dessa ação em Marcos está entre os versículos 17 e 18 de Lucas 9, mas não encontramos nada. Isso em geral é chamado de a grande omissão de Lucas. Essa seção em Marcos parece reproduzir, em território principalmente gentílico, uma sequência de eventos semelhante à encontrada na seção anterior, Marcos 4:35 a 6:44 e Lucas 8:22 a 9:17, exceto pelo fato de que Lucas não reproduz a narrativa de Marcos 6, do 14 ao 29, em que o contexto é distintivamente judaico. A primeira dessas duas seções de Marcos inclui a multiplicação dos pães para os 5.000, Marcos 6, 31 ao 44. A outra inclui a multiplicação para os 4.000, Marcos 8, do 1 ao 10. Agostinho distingue essas duas multiplicações como significando o Senhor dando-se a conhecer aos judeus e aos gentios, respectivamente, e em certa medida o mesmo tipo de distinção pode ser conhecido entre as duas seções de Marcos em que essas narrativas da multiplicação ocorrem. No início da segunda dessas duas seções de Marcos, vem a anulação por Jesus das leis alimentares e de outros decretos cerimoniais que constituíam uma barreira tão grande entre judeus e gentios. Mas porque o gentio Lucas, com o seu interesse na missão aos gentios, omitiria essa passagem, se esse é o significado dela, talvez porque ele estava propositadamente reservando o tema em distinção do conteúdo do detalhado dessa seção para o segundo tratado, em que a partir de Atos 10, o anúncio de Cristo aos gentios é o tópico principal, o material que não vem de Marcos. No relato que Lucas faz do ministério pode ser mais bem descrito como que ampliado pelo material exclusivo de Lucas, que podemos denominar convenientemente de L, visto que descreveu o curso dos eventos cuidadosamente desde o princípio, Lucas 1:3. Lucas talvez carregasse consigo uma cópia da coletânea de ditos que é subjacente aqui e a ampliou com informações que conseguiu obter na casa de Felipe em Cesareia e de muitos outros lugares, assim compilando o esboço preliminar que depois foi expandido pela inserção de blocos de Marcos. Alguns dos elementos mais memoráveis nos relatos sinóticos pertencem ao material especial de Lucas. Estão incluídos aí ao conselho de João Batista aos seus ouvintes, entre eles os cobradores de impostos e os soldados, Lucas 3, 10 ao 14, o sermão de Jesus em Nazaré, 4, 16 ao 30, a pesca maravilhosa, 5 do 1 ao 11, em João 21, do 1 ao 11, um paralelo pós-ressurreição, a ressurreição do filho da viúva em Naim, 7, do 11 ao 17,
o incidente da mulher arrependida e a parábola dos dois devedores, 7:36 ao 50, a visita de Marta e Maria, 10:38 a 42, as parábolas do amigo à meia-noite, 11 do 5 ao 8, do rico tolo, 12 do 3 ao 21, do grande banquete, do 14 do 16 ao 24, da moeda perdida, 15 do 8 ao 10, do filho pródigo, 15 do 11 ao 32, do administrador astuto, 16 do 1 ao 12, do rico e de Lázaro, 16 do 19 ao 31, da viúva persistente, 18 do 1 ao 8, e do fariseu e o coletor de impostos, 18 do 9 ao 14, a cura de 10 leprosos, 17 do 11 ao 19, e a história de Zaqueu, 19 do 1 ao 10, além das características peculiares de Lucas, das narrativas da paixão e ressurreição já mencionadas. Se pensarmos em como seríamos pobres sem tudo isso, podemos ter uma ideia da nossa dívida para com esse evangelista por seus esforços de amor em coletar e registrar o material para o seu evangelho. Lucas é um artista literário com um forte sentido de contexto histórico. Ele também está seriamente interessado nos amplos aspectos humanitários do ensino e da ação de Jesus. Embora o seu registro não possa ser chamado de biografia no sentido moderno, ele mostra mais interesse em toques biográficos em si do que os outros evangelistas. Por isso, o seu evangelho é com frequência considerado o mais agradável e atraente entre os 4 evangelhos para homens e mulheres hoje. As narrativas do nascimento de Cristo que abrem Mateus e Lucas estão fora do método geral da crítica sinóptica. Com relação a elas, não se pode excluir a dependência parcial de documentos semíticos. Cada um dos dois é independente do outro. Precisamos destacar, por fascinante e instrutiva que seja a crítica das fontes, os evangelhos são muito mais importantes do que suas supostas fontes. É interessante considerar quais fontes os evangelistas podem ter usado. É melhor considerar que uso fizeram de suas fontes. Cada um dos evangelhos sinóticos é um todo independente e não uma mera compilação feita com tesoura e cola. Cada um tem sua própria visão de Jesus e de seu ministério, e cada um tem uma contribuição especial a fazer para o retrato completo de Jesus que o Novo Testamento nos apresenta. Letra B, o 4º evangelho, um dos últimos sobreviventes dos mais próximos colaboradores de Jesus, continuou pensando de forma demorada e profunda acerca do significado de tudo que ele tinha visto e ouvido. Muito do que antes havia sido obscuro se tornou mais claro na sua mente com a passagem do tempo. O que antes eu adivinhava como pontos, agora sei como estrelas. Eles dei nomes no evangelho que escrevi, Browning, a Ditch in the Desert. Ele mesmo experimentou o cumprimento das promessas registradas no seu evangelho, que o Espírito Santo traria o ensino de Jesus, a lembrança dos discípulos tornaria o seu significado claro para eles e os conduziria a toda a verdade. Na sua idade já avançada, percebeu mais do que nunca que, embora as condições de vida na Palestina que tinham formado o contexto do ministério de Jesus antes de 30 depois de Cristo tivessem passado e estivessem além de qualquer lembrança, esse mesmo ministério havia sido preenchido de validade eterna na vida de Jesus. Toda a verdade que Deus havia transmitido em qualquer época aos homens foi resumida e tornada perfeita nele. A eterna palavra ou autorrevelação de Deus tinha sido esclarecida ao mundo por meio de uma vida humana real. Mas se isso era verdade, a vida e a obra de Jesus não poderiam ter relevância meramente local, nacional ou temporária. Assim, já perto do final do século I, ele se pôs a contar a história do Evangelho de tal forma que a sua verdade permanente fosse apresentada aos homens e mulheres que não estavam familiarizados com o contexto original dos eventos salvíficos. O
O mundo helenístico da sua idade avançada precisava ouvir a mensagem regeneradora de tal forma que tanto judeus quanto gentios pudessem ser conduzidos à fé em Jesus como o Messias e o Filho de Deus e assim receber vida eterna por meio dele. Mas ele não cederia a nenhuma tentação de reformular o cristianismo em termos do pensamento contemporâneo de tal forma que lhe roubasse a sua singularidade essencial. O Evangelho é eternamente verdadeiro, mas é a história de eventos que aconteceram na história uma vez por todas. João não divorcia a história do seu contexto da Palestina para poder destacar a sua aplicação universal, e no coração do seu relato a pregação apostólica original é conservada fielmente.